santo, Senhor. Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, e tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é e que era e que há de vir. Aquele que é, aquele que é e que era e que há de vir. Oh, aquele que é e que era e que há de vir. Oh, aquele que é e que era e que há de vir. Yeah, aquele que é e que era e que há de vir. Diga santo, santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Deus, santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, tu és santo, Deus, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga aquele que é, aquele que é e que era e que há de vir. Oh, yeah, oh, aquele que é e que era e que há de vir.
aquele que é, que era e que há de vir. Uou, aquele que é, e que era e que há de vir. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar que é só teu. Esse lugar é todo teu, é todo teu, é só teu, Jesus. Jesus, Jesus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Nós preparamos um lugar pra ti, aquele que é, e que era, e que há de vir. Nós preparamos um lugar pra ti, aquele que é, e que era, e que há de vir. O rei que virá. Ei, ei, aquele que é, e que era, e que há de vir. Jesus, Jesus, aquele que é aquele que é, levante suas mãos e diga: nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Levante as suas mãos e prepare um lugar para Ele nessa noite. Nós preparamos um lugar para você. Tudo é teu, só pra você. Sou teu, Jesus.
nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, do teu trabalho, Senhor, sobre nós. Porque nos compraste com teu sangue. Ora em língua estranha. Pra tua Ora glória. babara xere Digno é. Edifique o teu espírito. Ora Vem babara xere cantarabaia. Vamos, vamos. Vem receber a glória. Vem beber da alegria dessa união. Do nosso coração com teu. Tudo é Tudo é teu, eu sou teu. Nós somos teus. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Oh, tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Oh, tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo é teu, levante as suas mãos, declare. Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Sim, tudo, tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu, eu sou totalmente teu. Uou! Tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Tudo, tudo, tudo é teu, tudo é teu, eu sou teu. Ele nem tava de pedestal. Teu debaixo. Oh. Oh. Santo, Santo, Santo,
Santo. Que é forte, tá tudo aqui já, não precisa. Deus está fazendo alguma coisa através desse louvor aqui. Eu não sei exatamente o que é, mas que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Ele está fazendo. 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Versículo 1, 2 e o 15. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém ou não amém? Senhor, quero te louvar, quero te agradecer pela palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra em juntas e medula, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que tua palavra tenha primazia e ela alcance o mais íntimo de cada um de nós. Que essa escola seja um destravar, um quebrar de cadeados, e que venha consolidar para o louvor da tua glória. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que você está aqui. É uma reunião de pais e filhos. Temos, a partir de hoje, essa agenda como agenda anual. Todo início do ano nós vamos fazer reciclagem de liderança. O que é reciclagem? É rever tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já tivemos um ensinamento e às vezes esquecemos, não é? O que nós temos como desafio nessa escola, que se inicia hoje, é exatamente aquilo que Paulo diz nesse texto, falando para o seu filho Timóteo. Ele diz o seguinte, que aquilo que ele recebeu de Timóteo, de Paulo, que aquilo que Timóteo recebeu de Paulo pudesse ser ensinado a outros
que pudessem ensinar. Então, como igreja, nós queremos ensinar vocês para que vocês possam ensinar a outros. Amém? E por isso, eu não vou estar durante esses dias, senão nas últimas reuniões, ensinando. Meus filhos que vão ensinar. Aquilo que eu ensinei aos pastores mais velhos, antigos, eles vão ensinar. Aí eu vejo, eles sabem, não é? Eu vejo se eles sabem, e eles ensinam, os outros chegaram mais recentemente, tá bom? Então hoje, o pastor Felipe vai estar ministrando, vai estar trazendo alguma coisa importante, que ele acha que foi importante durante a caminhada aqui no Projeto Novo Tempo, que ele vê que nós precisamos aprender ou fortalecer. Então, hoje, ele vai estar ministrando, principalmente, gente, nós precisamos alinhar algumas coisas aqui. Principalmente comportamento, comunicação. Tem muita gente que já está trabalhando aqui, mas não sabe exatamente como trabalhamos, não é? Eu gostaria que você soubesse, depois dessas aulas que vamos ter, quem somos, o que fazemos, com quem fazemos, por que fazemos, amém? Para a gente saber exatamente como o Projeto Novo Tempo trabalha. Se você olhar para o lado, olha, a igreja está praticamente cheia de líderes. Mas eu já vi algumas pessoas falando, pastor, o que o senhor fala e aconselha, os seus liderados não falam a mesma coisa. Não aconselham a mesma coisa. Então, nós precisamos fazer o quê? Ajustar isso, Walter. Alinhar para que tenhamos uma só palavra, amém? Um só ensino. Então é importante que você, durante esse dia, pergunte, anote tudo, para que você venha desenvolver, crescer na graça, no conhecimento e no temor. Tá bom, gente? Bom, nós vamos ofertar, e agora, depois da oferta, o pastor Felipe já vai estar com a palavra. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de dar, porque dar é melhor do que receber. Que o Senhor venha abençoar aqueles que já estão abençoados e multiplicar em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É aqui, viu, irmão, que da oferta. Ao Deus eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao consagramos todo nós a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus, pastor Felipe. Vocês têm a liberdade, lógico, dentro do tema que ele for tratar. Eu creio que ele vai estar abrindo, quem quiser fazer perguntas e colocação. Se você não entendeu alguma coisa, você tem a liberdade, alguém sempre com um microfone na mão para poder ouvir se houver alguma pergunta, alguma colocação. E anotando, todas as quintas-feiras, com caneta, com caderno, para você poder estudar, aprender, para não errar. Amém? Felipe já está aí, preparado, e vamos que vamos. Salva de palmas em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor a todos. Muito bom estar aqui com vocês e ver essa igreja cheia. Porque eu, quando pensava nesse culto de hoje, eu preparei algumas coisas. E eu preparei para 60 pessoas e e vocês superaram as minhas expectativas. Isso é muito bom. Nós estamos numa crescente. O nosso futuro promete. Diga para o irmão que está do seu lado assim: o nosso futuro promete. E isso é o princípio de tudo. O princípio desse futuro que promete é o fundamento. São as raízes que nós precisamos fincar. É aquilo que vai ter que ser bem nutrido. É a palavra em nós. É o aprendizado diário. E principalmente usufruir desses momentos que são únicos. O apóstolo falou aqui que nós teremos agora, todo início de ano, um período como esse de ensino. E seria bom que se fosse o ano todo, né? Porque eu vou falar para vocês, particularmente eu gosto muito de estudar. E quando a gente troca essas informações, quando a gente ouve o outro, quando a gente passa aquilo que a gente aprendeu, e eu estava pensando aqui, eu nem tive tempo suficiente para anotar tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos, mas algumas coisas que me vieram à mente, eu acho que são fundamentais. O apóstolo já começou falando dos textos aqui que eu anotei. Eu falei, olha, já está entregando aí, dando spoiler. Mas eu queria falar hoje sobre algo muito importante que eu acho que vai nortear o pensamento da igreja para as próximas aulas das próximas quintas-feiras, quando vierem outras pessoas falarem sobre coisas mais específicas. Eu acredito que esse fundamento que eu vou falar hoje, ele vai nortear tudo aquilo que os outros vão falar depois, a fim de fazer com que a gente compreenda da melhor forma e principalmente consiga reproduzir isso, que é o mais importante. Eu queria falar a respeito de uma tecnologia que a igreja tem e que pouco é usada. É uma das tecnologias mais antigas do mundo e que, se fosse usada... Se vocês quiserem acender a igreja,
Pode acender, tá? Não? Tá. É uma tecnologia que é pouco usada, ou quando usada, de repente é usada de uma forma equivocada. E nós fazemos pouco uso dessa tecnologia. Eu queria que vocês abrissem comigo para a gente começar a falar no livro de Gênesis, capítulo 11. Se eu não me engano, esse texto foi o texto de acho que foi o texto da primeira escola de líderes que eu participei aqui no Projeto Novo Tempo, né apóstolo? E já em outras escolas de líderes foi ministrado sobre esse mesmo assunto, e eu aproveitei o máximo que eu podia. Algumas pessoas aqui já ouviram falar sobre isso, outras não, mas vamos ler Gênesis capítulo 11, versículo 1. Todos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Todos já viram esse texto, né? Tem alguém aqui que não viu esse texto ainda hoje? Nunca viu? Acho que todos já leram, né? Esse texto ele fala de uma das tecnologias mais antigas que existe. A gente pensa que é o smartphone, a gente pensa que é o computador, a gente pensa que uma das tecnologias mais importantes do planeta e mais antigas que existe é a língua, é a comunicação. E aqui nós vemos o poder dela. Eu vou até falar de uma forma, como posso dizer, de repente com uma metáfora, mas o próprio Senhor se aterrorizou do poder do homem sobre a sua linguagem, a ponto que o Senhor desceu na terra para confundir a língua do homem, porque se o homem utilizasse dessa tecnologia da melhor forma, não ia ter limites àquilo que ele poderia fazer. E Deus ele teve que descer para dar um limite para o homem, falar: segura aí. Por conta do tamanho do poder da tecnologia, que é a linguagem, que é a comunicação. A gente pensa que o maior poder está nas maiores armas bélicas, nucleares, né? O país que tem o maior poder é o país que tem a maior arma nuclear. Não. O Senhor não desceu por causa de nenhuma arma nuclear, até hoje. Mas Ele desceu por causa dessa tecnologia que é a língua, que é a comunicação, e Ele chega para lá no homem. E aí eu vejo a importância disso. Naquele momento ali, a gente lendo aqui eu não separei por versículo, mas esse trecho que fala assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é, o que começaram a fazer agora, isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer.
não vai haver mais restrição para que eles tentarem fazer, já que eles conseguem se comunicar. As maiores empresas hoje, os maiores negócios, eles dependem principalmente dessa tecnologia. Eu e o pastor Lucas participamos um tempo atrás de um desafio, de um concurso, onde a gente tinha que criar um produto, desenvolver, e depois nós tínhamos que apresentar, fazer a parte da comunicação. E nessa parte da comunicação, principalmente para startups, que era mais ou menos o formato daquele projeto que a gente participou, o último momento é um momento que chama de pitch. O que é o pitch? É um período que você tem de 2 minutos para você expor a tua ideia. E aí eu vi que as startups, todo grande negócio, quando ele vai começar, os grandes empresários, eles pedem isso. Você saber explicar o teu negócio de uma forma clara e que convença em 2 minutos. Porque se você consegue fazer isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma startup aqui, o Uber. Qual o objetivo do Uber? Fazer o transporte, pegar uma pessoa de um lugar e levar ela para outro lugar. Quem vai trabalhar com isso? As próprias pessoas que vão se cadastrar no aplicativo. Elas vão oferecer a força de trabalho, né? E a pessoa vai pagar para a empresa que vai repartir com o motorista. Nem usei 2 minutos para explicar como funciona esse negócio. Mas se você consegue, no caso da startup, resolve um problema, né, e explicar como resolver esse problema. O problema, no caso que o Uber resolve, é o problema de mobilidade. As pessoas conseguem se transportar de um lugar para o outro, pagando pouco, não é isso? Então, se você consegue explicar de uma forma clara e rápida, você já tem uma chance que o seu negócio tem um potencial de sucesso. Então, o desafio é esse. Hoje, as empresas estão procurando pessoas que saibam comunicar, que saibam reproduzir aquilo que a liderança da empresa, o núcleo duro da empresa, ele quer. E nós não podemos pensar diferente como igreja. E quando o apóstolo me falou para eu ministrar aqui, ele falou: Felipe, eu quero que ele me deixou à vontade, ele não pediu para falar sobre um assunto, apesar de que ele leu o texto de Timóteo aqui, que fala exatamente sobre isso, mas ele falou: eu quero que você fale sobre algum problema da igreja, e a gente começa a discutir sobre esses problemas e como a gente pode resolvê-los. E um dos grandes problemas que nós temos aqui, se não o maior, é um problema de comunicação. E aí vários aspectos, e a gente pode citar vários aspectos aqui da comunicação, mas eu vou aqui elencar o principal deles. Comunicar a visão, comunicar aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja acredita. Porque nós ensinamos uma coisa, e quando nós vamos olhar lá na ponta, é outra coisa. Então, e eu não vou falar para vocês que é fácil reproduzir uma mensagem. Não é. Não é fácil reproduzir uma mensagem. Não é fácil falar para alguém, tentar explicar alguma coisa que não nasceu dentro de você, ou que você está, de repente, usufruindo disso há 17 anos como eu. Não é fácil. É difícil. Mas como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para transmitir essa mensagem? Como que a gente vai fazer para replicar? E aí desse texto de Gênesis que a gente leu, mostra um povo que ele sabia. Imagina só, essa ideia de construir uma torre não nasceu de forma coletiva. Algum ser ali, uma pessoa, de repente conversando com outra no máximo, decidiu fazer isso, pensou nisso, mas o mais difícil, eles tiveram que comunicar a todos os outros daquilo que eles queriam fazer. E, depois de comunicar, ter certeza de que todos entenderam qual era a ideia. Não é só falar, mas é assimilar. E aí, a gente vê quando o Senhor desce, ele viu que ali a língua ela estava de uma forma tão clara, a comunicação estava de uma forma tão sutil e atingindo o seu objetivo, que eles estavam... não tinham o que segurasse esses caras. Ninguém ia segurar eles. Eles iam fazer o que eles quisessem.
Eles iam atingir o objetivo que eles quisessem. E aí o Senhor falou, peraí. E aí eu estou falando para a gente o quê? Como igreja, existe uma forma, preste atenção nisso, meu irmão. Existe uma forma de a gente alcançar e romper limites. Existe uma forma da gente alcançar todas as promessas que foram prometidas para o projeto Novo Tempo, amém? Existe um jeito de a gente alcançar. Foram tantas promessas que essa igreja já recebeu. Nós temos tanta promessa de Deus, nós temos tantas ideias boas, nós temos uma palavra maravilhosa, nós temos um local que é acolhedor, que todo mundo que chega aqui, até quem vai embora, fala que essa igreja é maravilhosa. Então, o que está errado? O que está acontecendo? No meio do caminho, no meio desse percurso, essa mensagem está chegando picotada. Você já trabalhou com rádio? Durante um tempo eu fui rádio operador lá no SAMU. E aí às vezes eu passava uma mensagem para a ambulância, e se essa mensagem, o sinal de rádio não estivesse funcionando muito bem naquele dia, eles não entendiam o que eu queria falar. E de repente eu falava que era uma parada cardiorrespiratória, e eles iam para o local achando que era uma coisa simples, por causa do sinal do rádio. E olha só o desastre que poderia ser. Uma pessoa que precisasse de repente de uma ambulância de suporte avançado, com médico, com uma equipe rápida, com sirene ligada, giroflex, e a ambulância de repente fosse com uma equipe reduzida, porque é uma coisa simples, devagar, e a catástrofe estava feita. Porque quando chegasse no local a pessoa já estava morta. E a gente como igreja tem recebido e muitas vezes enviado muitas mensagens picotadas. E aí que está o problema. Nós não atingimos o nosso fim. Quando chega lá, o paciente já está morto. Quando a gente vai ver, já era aquela pessoa que era importante. Deus está enviando pessoas chaves para esse ministério. Há 17 anos, escute, Deus está enviando pessoas chaves para essa igreja há 17 anos. E muitas dessas pessoas receberam mensagens picotadas. E se perderam, eram pessoas para estar aqui atuando, servindo essa igreja, junto com a gente, fazendo isso aqui, essa casa crescer. E o que aconteceu no meio do caminho? Mensagens picotadas afastaram pessoas que se conectaram aqui e eram chave para essa igreja. E aí Deus enviou você. Aí Deus vai enviando outro. Deus fala assim, eu quero que você seja essa pecinha aqui que vai encaixar nesse lugar, nessa igreja. Mas enquanto as mensagens continuarem picotadas, nós não vamos construir a nossa torre. Nós não vamos romper os nossos limites. E nosso limite vai ser sempre aqui, um limite da mensagem, o limite da mensagem picotada, o limite da mensagem que não chega, da visão que não é compreendida, daquilo que não consegue, daquilo que as pessoas não conseguem reproduzir, daquilo que as pessoas não conseguem falar. E aí, vem 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que o apóstolo leu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia em homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Vocês não estão aqui por um acaso, vocês foram escolhidos a dedo. E cada pessoa dessa igreja, cada líder aqui hoje tem um papel extremamente importante nesse processo. De repente você pensa que a função que você está hoje é uma função insignificante. E eu digo para você, não é. Cada função, seja a área que for que você trabalha aqui dessa igreja, você precisa, e de repente você não liga para a mensagem, e a mensagem, quando eu digo, é a visão, aquilo que é repassado, de repente você não liga muito para isso, porque você fala assim, na função que eu estou, eu não preciso entender essas coisas. Isso aí quem tem que entender são os pastores, são os evangelistas, são os obreiros. Não. Você precisa entender o objetivo da mensagem, o objetivo dessa igreja, porque nós existimos. Se você for numa universidade, na universidade onde eu estudei, por exemplo, até a pessoa que faz a limpeza, ela entende o seu processo na educação. A mensagem da empresa, da universidade lá, que é uma empresa, é clara. E quando não tem essa de, quando eles vão contratar um professor e quando eles vão contratar uma pessoa que vai fazer limpeza, não tem diferença no sentido de transmitir o pensamento da empresa.
A visão, a missão e os valores da empresa é transmitido de forma igual para o professor que vai dar aula para os alunos e para quem vai fazer a limpeza na universidade. Está claro isso? E por quê? Que aqui eu vou falar assim, mas a função que eu atuo não é necessário eu entender essas coisas. Porque até a pessoa que está servindo café, a pessoa que está servindo café, ela não está servindo café, ela está fazendo educação, não é? Então ela acha que de repente alguém acha que porque está na porta ela não está evangelizando, varrendo a igreja. Então essa pessoa da universidade, ela está de fato fazendo educação, servindo café. Sim. Não é isso? Entender o papel no processo e seu papel de forma fundamental. Todos nós somos fundamentais nesse processo. Essa igreja ela não vai crescer se você não entender o teu papel fundamental nesse processo de crescimento. Mas o nosso futuro promete. Amém? Diga mais uma vez, o nosso futuro promete. Então é isso. Primeira coisa, se você quiser anotar, anota aí, a primeira coisa é nós entendermos que nosso futuro ele promete, que nós estamos numa onda de crescimento, que essa igreja ela está avançando. E para isso não dá mais para a mensagem picotada. Chegou uma mensagem aí que eu vi. A mensagem não pode mais chegar picotada, porque se a gente está evoluindo, se essa igreja quer atingir um outro patamar, ela quer ampliar essas barreiras dessas 4 paredes e dessa quantidade de membros, a gente quer ampliar o número de membros dessa igreja, a gente quer ampliar a quantidade de ministérios, a gente quer cobrir outras coisas que a gente não tem aqui na igreja, ampliar nossa assistência social, ampliar nosso ministério de louvor, ampliar a equipe de técnica, de teatro, de diáconos, ampliar o quadro de professores que cuidam das nossas crianças. Se a gente quer e deseja, e o futuro dessa igreja é promissor, nós precisamos, desde já, começar a pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente comunica. E aí, que o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, traz essa mensagem que eu já tenho falado aqui desde 2017, quando a gente começou o curso de imersão 2, vai fazer 4 anos, a gente falando sobre isso, que é fundamental. E eu estou doido com esse assunto, porque eu estava pensando em falar em comunicação, na palavra, naquilo que é importante. E aí o apóstolo trouxe essa mensagem da Santa Ceia, falando sobre a palavra, a semente, e eu fiquei aqui doido com isso. Quer o microfone? Sim. A Dani está falando colaboração, colaboradores. Quem colabora, né? Não é uma pessoa que está ali só para... Não é um funcionário, é um colaborador. E aí olha só, Abacuque capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a pessoa que possa ler, para que a possa ler quem passa correndo. Vou ler de novo. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível. Então vamos parar aqui segura aí na tela e vamos parar no legível. Legível. Eu lido frequentemente com uma situação no meu trabalho. Graças a Deus hoje os prontuários estão se tornando eletrônicos, mas você sabe que os prontuários eles eram escritos à mão, e letra de médico não é fácil. Aí imagina só, quando você precisa, eu sou auditor, então meu papel no hospital é ver tudo aquilo que o paciente está fazendo e repassar para uma operadora de saúde. Como que eu vou repassar essa mensagem? Olha, se eu não consigo entender o que está escrito, se não está legível, se não está claro.
E às vezes já aconteceu o caso de eu perguntar para o médico: doutor, o que o senhor prescreveu aqui? E nem ele sabe mais o que ele prescreveu para o paciente, porque não consegue entender a letra. Como que um enfermeiro, um técnico de enfermagem vai fazer uma medicação num paciente se a letra do médico está ilegível? Olha só como é importante a clareza da informação. Então, Abacuque está falando o seguinte: o Senhor me respondeu e disse o seguinte: escreve essa visão, mas torna ela bem legível, porque não adianta ter uma visão e a visão ela não ser passada de forma clara. Uma visão turva, uma letra que nem ninguém consegue entender. Uma mensagem que ninguém consegue entender. E aí o que acontece no final disso tudo? O que adianta ter uma visão, uma supervisão? O que adianta ter nossa, aqui, essa igreja tem uma visão maravilhosa. Mas o futuro da igreja, não estou falando essa, tá? O futuro da igreja que tem uma visão maravilhosa, mas não consegue ser legível, é glorioso? Não, não é. É uma visão, é um barco furado. Pode ser o Titanic, mas não vai conseguir chegar em lugar nenhum, vai afundar. Pode ser uma visão maravilhosa, mas se ela não for clara, não adianta. E ela tem que ser clara a que ponto? Para que possa ler quem passa correndo. Você já passou de ônibus, de carro em algum lugar e tinha uma placa e você tentou ler a placa? Não é fácil, né? O Senhor está falando isso. O Senhor está falando que tem que ser claro ao ponto de quem passa correndo consiga compreender. A pessoa vir aqui na igreja ou desfrutar de uma célula que é a extensão da igreja, em um culto, ela tem que entender para onde nós estamos indo. Porque a pior coisa que existe é você entrar num barco furado. Não sei se você já pegou aqui, eu acho que não, né? Já pegou carona com alguém que não conhece a cidade, ou de repente fala... Imagina só você ir para São Paulo com o presbítero, com o pastor Ivo, e aí chega lá em São Paulo, pegou carona com ele, aí fala assim: olha, me deixa em tal lugar. E aí ele fala assim: eu não conheço nada aqui. Imagina que furada, que situação. Você vai falar assim: meu Deus, e agora? Que eu fui fazer aceitando essa carona? Era melhor ter vindo sozinho, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é isso. Ninguém quer pegar carona com quem não sabe para onde está indo, meu irmão. Ninguém quer entrar num carro para onde não sabe para onde vai. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão ansiosas a participar. E vou falar para vocês, eu vejo muita gente. Eu participo de alguns projetos sociais e eu vejo assim de gente que tem anseio de participar de algo grande que dê certo. As pessoas estão ansiando participar de algo que funcione, que dê certo, que saiba para onde está indo, que aconteça. Ninguém quer começar a montar alguma coisa. Nós vamos entregar a cesta básica. Começa, juntamos, daqui a pouco não dá certo, não deu certo, não vai entregar para ninguém, parou no meio do caminho. Ninguém quer entrar num negócio desse. As pessoas querem entrar, e quando eu procuro alguma coisa que eu quero investir, eu invisto em algo que funciona, que eu vejo que dá certo, que eu já vi relatos de pessoas falando isso aqui, sabe para onde está indo, dá certo, acontece. Gente que não quer tomar vacina, outros querem, mas devido à comunicação que está sendo errada. Você vê como pode. Aí tem a comunicação do governo do estado, a comunicação do governo federal, e fica um conflito político por causa disso, e isso cria ruído na comunicação, e o resultado disso é o quê? A ineficiência, porque no final não vai atingir a quantidade de pessoas que precisa atingir, porque tem um monte de gente falando que não quer tomar vacina, outras falando que quer tomar vacina. Ainda tem fake news para derrubar mais o caminho, e aí o resultado é o resultado ineficaz. Por isso que tem que ter uma língua. Quando tem gente falando diferente, o
o resultado é ruído na comunicação. Você já viu quando você começa... Aqui acontece às vezes no final do culto. O apóstolo está trazendo uma mensagem falando como vai ser a semana, e aí começa um ruído, e quando vai ver, você sai e você fala assim, o que foi falado? O que vai falar, o que vai acontecer essa semana? O que tem, qual é a agenda? Por causa do quê? Por causa do ruído. O ruído na comunicação. O que é o ruído? É outras pessoas falando, diferente do que está sendo falado. Então, quando tem alguma pessoa falando e outras pessoas falando diferente do que está sendo falado, o resultado disso é ruído e a mensagem não vai chegar no receptor. E aí o resultado disso é desordem. E com desordem a gente não chega em lugar nenhum. Pode falar, missionária. Na empresa que eu trabalhava, eu participei de uma palestra, né? E o palestrante, ele falou para a primeira pessoa da fila. Ele falou uma frase, por exemplo, a casa é amarela. E um passava para o outro essa mensagem. E aí, no final, ele perguntou para a última pessoa que estava na palestra, qual foi a frase que eu falei? A pessoa, por exemplo, falou assim, meu carro quebrou. Então, a mensagem chegou totalmente diferente. Não tinha uma palavra igual. Ele falou, não chegou da forma que eu falei. Então, assim, houve muitos ruídos, pessoas que ouviram e não conseguiram interpretar, pessoas que não entenderam e pessoas que nem ouviram e falaram aquilo que de repente achou que era. Então, dessa maneira, muito ruído, às vezes não está devidamente atento àquilo que está ouvindo e passa qualquer coisa. E aí, no final, chegou totalmente distorcido. Obrigada. Então, já que a missionária falou de um caso da empresa que foi feito, isso foi uma dinâmica, né? Já que a missionária falou de uma dinâmica que foi feita na empresa a respeito de comunicação, a gente vai fazer uma agora também, para testar a nossa comunicação, amém? Se a gente está falando de forma clara. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo mundo de pé. E vamos fazer será que dá para a gente fazer uma roda na igreja? Vamos todo mundo para o canto e fazer uma roda. A gente vai fazer um teste só para aquecer primeiro. Só para aquecimento. E se vocês puderem afastar um pouquinho da parede, porque as meninas vão passar colando uma coisa nas costas de vocês. E deixa eu já avisar então. Eu peço que vocês não leiam, ninguém fale a palavra que está escrita nas costas de vocês, para a gente prosseguir com a dinâmica, tá bom? Então, enquanto elas vão colando, a gente vai fazer o seguinte, só para a gente... Quem está com outro microfone? Ingrid, vamos fazer o seguinte. Então, vamos começar aqui. A gente vai fazer o seguinte. Não precisa pegar, pode... Porque aí não... Todo mundo vai passar por todo mundo. Vamos começar aqui. Ela vai falar o nome dela e a primeira palavra que vir na sua cabeça. E aí vamos passando aqui para a Thaís, para o Walter. E vamos dar a volta aqui até chegar na Dani. Teu nome e uma palavra. Cauane, sucesso. Rapidinho. Thaís, estabilidade. O que, Walter? Estabilidade. Liz, sucesso também. Ariane, estabilidade. Só tem sucesso e estabilidade? Sérgio, tremor. Ita, amor. Eliana, transformação. Rodrigo, liderança. Sérgio, alinhamento. Saiuan, poderoso. Boa. Fala alto. Erasmo, filhos poderosos. Letícia, rompimento. Amanda, mudança. Anderson, futuro. Fabiano, unção e graça. Sônia, futuro glorioso. Felicidade. Edilson, prudência. Eric, metanoia. Não tem palavra? Luciano, paz. Luciano, luta. Só tem tu, Corrana. Só tem tu. João, bandeira. Ah, tá. Lucas, conhecimento.
Célia, sabedoria. Boa. Essa gratidão. Emílios, conhecimento. Felipe, força. Rosimar, vitória. Raquel, poder. Mislene, o reino. Paula, zero. Ciene, amor. Rafaela, profeta. Hannah, família. Rebeca, vitória. Samuel, unidade. Flávia, sabedoria. Samira, crescimento. Gleice, poderosa. Artemis, trabalho. Jonathan, fé. Fernanda, rompimento. William, perseverança. Jaque, união. Sueli, poder. Mel, apostólico. Felícia, entendimento. Josemere, sabedoria. Márcio, surpreendente. Rodrigo, projeto Novo Tempo. Rose, gratidão. Giliade, conhecimento. Sirlene entrando em uma nova dimensão. Antônio Filho. Ivo, transformação. Renata, trovão. Felipe Promissor. Jennifer, fé. Edneia, compreendimento. Daniele, consciência. Foi tudo? Pronto, elas estão terminando ali. Que palavra forte, né? Essas palavras foram fortes. Vocês guardem essas palavras, depois anota para não esquecer. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar um par aí, uma pessoa que está do seu lado. Não precisa dar mão para ela, nem nada. Mas você vai virar de frente para essa pessoa. Já pode escolher o seu par aí. Vamos lá, escolham os pares. E a nossa dinâmica é a seguinte. Essa pessoa que você escolheu, tem uma pessoa aqui. A nossa dinâmica é a seguinte. Você vai olhar, um de cada vez, vai olhar a palavra que tem, ainda não, tá? A palavra que tem nas costas do outro. E você vai ter que falar para essa pessoa, não pode falar a palavra, não pode falar sinônimo, não pode falar antônimo, e não pode citar um texto bíblico para completar a palavra. Você vai ter que tentar explicar o que está escrito, sem usar sinônimo, sem usar antônimo, e sem falar algum texto bíblico. Porque eu coloquei algumas palavras que são da nossa rotina aqui da igreja. Então você vai ter que explicar para essa pessoa a palavra que está nas costas dela, preste bem atenção. Sem falar a palavra, sem falar aumentativo dessa palavra, sem falar diminutivo dessa palavra, sem falar sinônimo dessa palavra ou antônimo dessa palavra. Tá? E outra coisa, só mais uma orientação. Alguém ficou sem dupla? Ficou todos com dupla, né? Outra coisa, por último, eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se a palavra for beber, e você explicar, a pessoa falar assim, bebo, bebe, não vale. Tem que falar beber. Entendeu? Então não vale falar uma forma da palavra sem ser na forma do verbo que ela está. Se está escrito beber, é beber, não é bebo, nem bebe, nem bebeu. Como? Não sei se tem alguma palavra aqui. Se for veia e eu falar sangue e a pessoa acertar a palavra veia, está certo. Sim, porque sangue não é sinônimo de veia, aí vale. Fechou? Aí vocês têm então, deixa eu ver que horas são aqui. Isso, aí você conseguiu, o outro faz com você. Vai um primeiro, depois o outro, que senão vai ficar confuso. Ó, é 8h49, a gente tem até 9 horas para a gente resolver isso. Pode começar.
Decide quem vai começar primeiro. E para começar, né? Quem conseguiu, levanta o braço. As duas? Tá, então fica com o braço levantado quem conseguiu. Foi difícil, viu? Legado. Mas eu falei pra ela, eu acabei de perder meu pai. E é uma herança que ele me deixou. As duas? Eu vou chamar vocês na frente depois para vocês falarem como foi a experiência, se foi fácil, o que vocês usaram para... Deixa eu ver as palavras. Nossa, isso é difícil. As duas? Ó, Tatu. Atuando mais difíceis. É? Atuando as Eu mais dei pra ela, difíceis. já foi rapidinho. Atuando as mais difíceis. É? Eu acho. Nossa, pesada de vocês. Já dei. Agora dele é difícil. Conseguiu as duas? Qual era a tua? Qual do passou que mais difícil? Difícil. Como explica aquilo? Eu também não sei. Tá vermelho. Tá vermelho. Deixa eu ver. Eu não sei, ela tá ruim pra caramba. É difícil, é. Não é fácil. Conseguiu? Conseguiu? Aí é fácil. Vai, amor, vamos lá. Ah, mas não quer comparar a tua com a dela, né? Vamos lá, é fácil. Tá? Filma aqui. Como é que o ladrão ele tem como vai entrar dentro de casa? Ela tem um mal? Mais 2 minutos. 2 minutos. Vai ali ver. O pastor nas costas dele é difícil. Conseguiu. Essa ele pegou! Mas difícil essa, né? Até ela tava perto pra mim poder. Eu falei, uma pessoa que me pega porque eu tô gostosa. O que ele tem? Ai, não é besta não. Aí já foi rapidinho. Rapidinho pegou.
Quem já conseguiu, pode sentar. E só quem não conseguiu, continua em pé ainda, pra gente saber aqui. Quem conseguiu, pode sentar. Tu já foi o que com Rafaela? Sócio. Sócio. Aumenta agora. Piedade. Eu tô explicando, tá tudo aqui. Tá no... Aí eu vou fazer. Sociedade. O jeito que a Quem conseguiu, já pode sentar. Não é nada disso. Não, ela tem que explicar. É porque é muita confusão. Não é confusão? É confusão, muita confusão. Eu quero chamar aqui a Sueli e a Mel, que terminaram logo. Vem cá. Conseguiu? Forma de organização de uma empresa. Eu falei pra ela já. Não. Toda loja tem vários. Não. Toda loja tem vários. Tipo a C&A, a Marisa, cada loja tem um. A Riachuelo, tu entra lá e tem infantil. Não. Um infantil, um de homem, um de mulher, um de casa, um de. Pessoal. Foi todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, cadê outro microfone? Ainda tá aqui? Vem cá, Laís. Tu segura, para não ficar passando o microfone na mão de todo mundo, tu segura para elas. Ainda tem mais 3 duplas ali. Deixa só eles terem... Caramba, eles vão usar uns 10 minutos. Ó, quem não terminou, segura aí, tempo esgotado. Tempo esgotado, pode sentar também. Eu vou chamar vocês aqui para falar da experiência, tá? Eu queria falar então primeiro aqui com a Sueli e com a Mel. Amém? Vocês já se divertiram? Agora, eu queria saber de vocês, então, o que vocês, quais são as palavras primeiro de vocês? Qual é a palavra da Mel? Amor. Amor e castigo. E foi fácil. O que vocês usaram para falar? Eu usei esse termo, né, fiz assim, pra ela, e na outra já falou, né? Afeto. E a outra? O dela é castigo. E aí eu falei, criança e malcriação. Aí ela falou castigo. Boa. Obrigado. Vocês não conseguiram? Eu queria... Vem cá então, rapidinho. Não é para exportar, é só para a gente
vê, na verdade, a ideia da brincadeira aqui é a gente ver que não é fácil comunicar. É muito difícil comunicar, é muito difícil tentar explicar algo, né? Pode revelar. Qual é a palavra? Quem não conseguiu? As duas não conseguiram? As duas? Então deixa eu revelar para vocês. A palavra que está nas costas da Liz é experiência. E a da Ariane é orgulho. Não é fácil, né? Estava difícil. O que vocês acharam mais difícil? Pode. Eu achei difícil, no caso, que as palavras, né, que eram colocadas, eu não conseguia discernir, né, direitinho o que estava acontecendo. A palavra. E a Thaís ali olhando e dizendo, tá fácil, tá fácil. E contigo? Porque ela estava de fora, né? As palavras, só acho que as palavras que a Alice colocou não conseguia te levar para... Porque, tipo, eram muitas palavras parecidas. E tinha várias opções. Então, Orgulho, né? É. Os pastores nos pedem para entrar dentro do enquadramento dali, tá? Enquadramento da câmera. Ah, tá. Não, já foi. Obrigado. Então, a gente viu aqui... Tinha algumas palavras que eram mais fáceis e tinha algumas que eram... A palavra do apóstolo, imagina para a bispa explicar. Intenção. Intenção. Então, isso a gente vê a dificuldade que a gente tem em comunicar e a dificuldade que a gente também tem em explicar, em comunicar e entender também o outro, né? Receber a mensagem, que tem a dificuldade de você, a interpretação que você está dando, porque quando a gente fala de mensagem, a gente aborda vários aspectos. Primeiro, quando você vai interpretar algo, você lê e você ouve, você entende de acordo com a tua perspectiva de vida. Então, a palavra às vezes para alguma pessoa tem algum sentido que para você tem um outro sentido. E quando a pessoa fala para você alguma coisa querendo falar que é orgulho, para você não quer dizer orgulho, porque tua vida toda aquela palavra tem um outro sentido para você. Então, é muito difícil você comunicar e muito difícil você interpretar uma mensagem. Isso só foi um teste para a gente ver como a gente está e o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa construir para melhorar a nossa comunicação. A gente teve 10 minutos, teve algumas pessoas que foram um pouco mais rápido, teve algumas pessoas que demoraram um pouquinho mais, mas todos nós vimos como é difícil transmitir uma mensagem. Eu queria que vocês abrissem comigo aqui agora a Bíblia no livro de Juízes, para a gente ver um pouquinho continuar falando sobre isso. E aí na próxima vez que eu for ministrar, a gente vai fazer aqui um estudo de caso. A gente vai trazer um problema da igreja e a gente vai montar grupos para a gente tentar resolver esses problemas, tá bom? Porque a gente precisa aprender na prática. Então a gente vai discutir problemas e tentar resolver esses problemas. Depois a gente vem aqui na frente, cada grupo fala como que resolve esse problema. Então vamos lá, em Juízes capítulo 12. A gente falou sobre interpretar a mensagem, né? E transmitir uma mensagem. Depois a gente vai falar sobre... Vamos fazer mais uma dinâmica já para a gente finalizar. Sobre construir uma mensagem. Capítulo 12, versículos 5 e 6. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu o quê? Quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixe-me passar, volta lá no primeiro versículo, olha só o que estava acontecendo, para a gente entender um contexto aqui. Os gileaditas tomaram os efraimitas do Vale do Jordão, e quando
os efraimitas, os fugitivos, né? Eles diziam, pode passar. Deixa eu passar. Então, os gileaditas perguntavam, tu é efraimita? E ele dizia, não sou efraimita. Pode passar. Então ele dizia, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem, então pegavam dele. E fazia o quê? E degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Amém? Olha só o poder da linguagem aqui nessa ocasião em Juízes. Quando o povo foi tomado, os efraimitas foram tomados, a forma deles passarem ali, conseguir atravessar os gileaditas, passar pelo cerco, era uma palavra. Então, quando eles iam passar, eles falavam, tu é efraimita? Ele falava, não sou. Então, fala essa palavra aqui para mim ver a pronúncia. Como você pronuncia isso? Porque olha só, a gente está falando aqui, abordando alguns aspectos da comunicação. A mensagem, como você fala, como você interpreta. E aqui tem como você pronuncia. Porque, de repente, você está entendendo a mensagem aqui e você está transmitindo ela. Amém? A visão está sendo passada e você consegue transmitir ela. Mas qual a tua pronúncia quando você transmite? Qual é o tom? Qual é o tom disso? Às vezes o apóstolo fala aqui uma coisa e tem um significado, tem um tom a mensagem dele. E aí eu sou bonitão quando eu vou aplicar isso com o meu liderado, quando eu vou aplicar isso no departamento que eu dirijo, aí eu até passo a mensagem correta, mas vou lá e mudo o tom da mensagem. Eu mudo a pronúncia. E aí o que acontece? Não é o adequado. Como que eles descobriam quem podia e quem não podia passar? Quem era ou quem não era gileadita? Quem é dos nossos e quem não é dos nossos? É pela pronúncia. Fala Shibolete. E os caras não conseguiam falar, porque a língua dele ele falava Sibolete. Cada estado tem um jeito de falar. Cada estado tem o seu sotaque. Cada estado tem o seu sotaque. A gente sabe quando chega alguém do Rio aqui, sabe que é do Rio. Chega alguém do Nordeste, sabe que é do Nordeste. Chega alguém do Sul, você sabe que é do Sul. Pela pronúncia. E aí a gente está aqui no projeto Novo Tempo, só que a minha pronúncia é de outro lugar. É de outro ministério. Eu trago até a mensagem do projeto Novo Tempo, mas a minha pronúncia é da Universal, é da Assembleia de Deus. E meu irmão, a tua mensagem precisa ser a mensagem que está sendo falada aqui. A tua pronúncia tem que ser a pronúncia que está sendo dita aqui. Amém? Não adianta só passar a mensagem. Tem que pronunciar ela. E o teu sotaque tem que ser um sotaque Novo Tempero. Amém? Tem que ser, o teu sotaque tem que ser Novo Tempero. Não adianta vir com sotaque assembleiano, com sotaque batista, com sotaque, é Novo Tempero. Aqui é Novo Tempero. Amém? Diga, eu sou Novo Tempero. Amém? E aí, para a gente finalizar aqui, já são 9h10. A gente vai ter mais 10 minutinhos para fazer uma outra coisa. Mas antes de passar para essa outra etapa. Os maiores problemas que a gente tem é comunicação. Aqui eu estou citando a comunicação do nível macro, que é o mais importante para a gente aqui, que é a visão da igreja, aquilo que a gente fala. O pastor Lucas vai dar uma aula aqui depois, e aquilo que ele fala aqui, não é para vocês falar diferente do que ele está ensinando. Quando a bispa vir dar uma aula aqui, ela vai ensinar e é para falar do jeito que está sendo ensinado. O apóstolo está designando a bispa para ensinar,
E o que for falado é para ser seguido e para ser transmitido da mesma forma. Não é com outra pronúncia, não é outra mensagem. Amém? Por isso que eu estou falando sobre comunicação hoje, porque a gente precisa comunicar muito bem tudo que vai ser falado aqui nas próximas semanas. Precisa entender e precisa comunicar. Mas eu não posso deixar de falar de outros aspectos da comunicação, como por exemplo, a gente tem a comunicação principal aqui que eu estou falando, é a comunicação da mensagem da visão da igreja, é o ponto principal, que a gente precisa entender, a visão estratégica da igreja. Se eu não sei qual é a visão estratégica da igreja, se eu não sei qual é a visão estratégica da igreja, eu vou ficar dando volta. Às vezes a gente usa aquele exemplo lá do povo no deserto para falar que estava dando volta, só que lá é diferente. Lá, eles não ficaram dando volta porque estava dando volta, é porque o Senhor queria que eles dessem volta, que a nuvem era quem guiava de dia e a coluna de fogo quem guiava de noite. Não deram volta porque estava dando volta, não, era o Senhor que queria tratar com eles no deserto. Não era sem rumo, era Deus ali. Uma viagem de 11 dias, durou 40 anos, porque Deus queria tratar com eles. Será? Não é possível. Mas não existe só esse aspecto da comunicação. Existe a comunicação entre líderes, entre departamentos, entre setores da igreja. E essa comunicação precisa ser como? Precisa ser clara, precisa ser franca. Eu não posso ficar medindo as palavras, no sentido não de medir, eu estou falando de tratar alguém com falta de educação, alguma coisa assim, eu estou falando de ser o mais claro e o mais franco possível. Às vezes a gente não tem franqueza o suficiente, e o que acontece é que fica mensagens entre linhas, e no final, aquilo que ficou subentendido, cria um problema mais enorme do que o problema era, porque ficou algo subentendido. Então a mensagem ela precisa ser clara. Quando eu vou falar com um irmão, quando eu vou me comunicar, seja com quem for, eu preciso falar de forma clara, de forma franca. Às vezes a gente vê aqui, infelizmente, mas a gente precisa mudar isso, e o futuro da igreja é promissor, e por isso nós precisamos mudar a forma como nós nos comunicamos. A gente vê alguma coisa que não está de acordo com o que a gente ensina aqui, e ao invés de eu conversar com o líder, ou com seja quem for, com franqueza, falar, isso é assim, no sentido de educar. Eu não faço isso, a pessoa continua fazendo errado, e eu ainda vou e falo para um monte de gente que a pessoa está fazendo daquele errado, ou está falando aquilo daquela forma que não condiz com o que é ministrado aqui no altar. Então o líder precisa ser claro, precisa ser franco. E aí, quando eu falo de clareza, não só ser claro, mas também, quando não entender claramente, falar. Porque imagina só, o apóstolo está aqui falando, marca o gabinete contigo e fala. Fala. E aí no final o apóstolo fala, consegui, resolvi o problema, entendeu? Lembra? Entendeu? E aí no final você faz sinal de ok, vai para casa, mas a mensagem de repente não ficou clara. E não é por culpa dele ou culpa sua, é porque a palavra não é fácil de entender. Às vezes ele vai falar de uma forma que você não entende, ou você vai entender de uma forma que não foi o que ele falou. Então, tem que ficar claro. E não ter vergonha de falar, eu não entendi. Pode me explicar de novo? O mais importante é que a mensagem seja clara. O suficiente para, como em Abacuque, ela ser transmitida para quem passa correndo. Criar um ambiente de franqueza, de clareza. E a gente tem essa dificuldade, porque nós não somos francos, nós não somos claros, nós não somos direto. A gente precisa ser direto ao ponto. A gente fica dando volta e é prolixo, e fica falando e não fala. Para a igreja avançar, as nossas relações aqui precisam ser claras, objetivas, francas, e precisamos ser transmitidas da forma correta. Para a gente finalizar, a gente tem... Deixa eu ver como que a gente vai fazer aqui. São 64 pessoas que vocês falaram, né?
a gente vai ter que fazer 6 grupos de 10. É muita gente, mas vamos fazer isso. Para finalizar, então, a gente fez uma dinâmica que falou sobre transmitir uma mensagem e receber uma mensagem. E agora a gente vai fazer uma outra rapidinho, de 10 minutos, que o tempo está curto aqui, sobre criar a mensagem. A gente vai fazer o seguinte, vocês vão formar 6 grupos de 10. Pode ser quem está próximo, assim, para vocês se reunirem e a gente vai... Pode colocar aqui na tela. Cada grupo vai escolher uma figura por vez e aí eu já passo o restante. Vamos fazer o seguinte, então aqui a primeira, 4, 7... Então pode ser o grupo aqui vocês e a primeira fileira, pode ser? Isso, pode juntar as cadeiras, fica mais fácil. E a gente já finaliza, depois eu dou para o próximo orar. Junta aqui, eu já falo para vocês escolherem. Junta aqui, ó. Vocês acham que precisa juntar, né? Aí juntou 10. Se quiserem ficar em pé aqui, pode ficar. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 lá? Não tem 7, só 6. Junta aqui vocês. Tem problema, pode ser mais. Pode ser. Junta aqui vocês dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode juntar esses 2 grupos aqui, ó. Rapidinho. Pode participar. Não tem problema, pode ser um grupo menor mesmo. Então, primeira coisa, 1 minuto para vocês elegerem um líder do grupo que não seja um líder antigo daqui da igreja. Rápido, 1 minuto. Eleja um líder. Elegeram? Grupo 1. Grupo 1, líder Jennifer. Grupo 2, Sueli. Grupo 3, Ariane. Grupo 4, Luciano. Grupo 5, Luciano. Grupo 6, Vanessa. Então, grupo 1, escolhe uma figura. Grupo 1 escolheu livro. Escreve para mim, dá para escrever embaixo grupo 1 no livro? Grupo 2. Grupo 2, mapa. Vocês estão anotando? Vocês anotam aí qual vocês estão escolhendo. Anota qual vocês estão escolhendo aqui, tá? Anota. Grupo 3. Celular. O grupo 3 é esse. Qual que vocês querem escolher? Grupo 3, árvore. Não é celular não. Grupo 4 que é celular, tá? Grupo 5. Eu só vou pedir para vocês falarem mais baixo para poder... Copo. O líder do grupo que fala, tá? Grupo 5, copo. Grupo 6. Automóvel. Grupo 1, escolhe mais uma. Grupo 1, dinheiro. Grupo 2. Cadê o líder? Líder, fala. Escolhe outra. Ai, caramba. Tu vai com o microfone nos líderes?
Livro. Livro já foi. Violão. Violão não foi. Grupo 3 aqui, líder. Comida. Já foi. Comida, grupo 3, comida. Grupo 4. Mulher. Colher? Mulher. Mulher. Grupo 5, o líder lá, o Luciano. Mochila. Mochila já foi, não foi? Alguém escolheu mochila? Não, então mochila. Grupo 6. Violão já foi? Já. Pá. O quê? Pá. Parece uma pá. Não, é pá. Escreveram errado, não é chave, não é pá. É pá. A última figura. Vai, líder. Mais uma. Foi livro. Homem. Homem. Grupo 2. Lápis. Peraí. Vai, líder. Nuvem. O quê? Nuvem. Grupo 3 aqui, ó. Mapa. Que loucura essa igreja. Escolhe. Silêncio rapidinho, só para ver qual palavra, qual não foi ainda. Tem anotado aí? Qual? A casa não foi? O avião não foi? O lápis não foi? Vai escolher um aí. Avião. Grupo 4. Roupa. Roupa não foi. Não foi. Roupa. Grupo 5. Mapa. Já foi. Dinheiro. Só tem agora casa e avião. Não, casa e lápis, não é isso? Só tem casa e lápis agora. Lápis. E casa para vocês. Então é o seguinte. Escolheram as 3. Agora vocês têm 5 minutinhos. 5 minutos, é 22, hein? 27 a gente tem que terminar para o apóstolo orar em 3 minutos. Vocês têm 5 minutos para formular alguma coisa com essas 3 figuras. Já formularam ou uma história, uma música, uma poesia. E o líder vem aqui na frente para falar. Já? Que está lendo muito livro para ganhar muito dinheiro. Que está o quê? Respondendo um homem, dinheiro e livro. Aí eu falei assim, um homem que está estudando muito para ganhar muito dinheiro. Ela fala no microfone. Calma aí. Quando os grupos falar, depois já pega já para orar. Meu Deus, mas que perturbação é essa? Tá. Tu fica por aqui que agora eu vou chamar o líder de cada grupo para falar o que eles pensaram. Tá, eu avisei que eles vão falar. Para quem tá com dificuldade, olha as imagens lá, tá com o nome do teu grupo, ó. Não, pode falar uma história, pode cantar uma música, pode falar uma poesia. Pode só
Isso, pode ser uma história comprida, pode ser um filme. O homem do conhecimento, né? Quando eu participei disso, eu fiz uma poesia. Com as coisas. Nossa, sim, uma poesia. É criatividade. Finalizaram? Já? Grupo 4, finalizou? Não. Grupo 3? Não. Grupo 2 já? Não. Faz uma música. Mas se eu não fizer uma música, Isso, tem que ter as três coisas nessa frase, ou na palavra profética, que vocês vão fazer aí. Entendi. Ou vai fazer um teatrinho ali na frente com as três coisas. Criatividade. Quando eu fiz uma poesia. Tempo encerrado. Eu vou começar aqui então, líder do grupo 1. Pode sentar o grupo 1 já, se quiser. A líder do grupo 1 vem aqui na frente para falar. tipo uma poesia, tá? tipo uma poesia. Ó. Isso. Primeiro, qual foram os três? Depois os três cartinhas. Jennifer, qual foi os três cards que você escolheu? Três imagens. Livro, dinheiro e homem. Livro, Dinheiro e homem. dinheiro e homem. Pode falar. Então, a gente entrou em um consenso que o conhecimento faz o homem enriquecer. Amém. Uma salva de palmas. Grupo 2, líder do grupo 2. Não é para falar em língua, Sueli. Qual foi as imagens que vocês escolheram? Ai, meu Deus. Olha para cá. Qual foram as imagens? É mapa, nuvem e violão. Racamachu. Mapa, nuvem, violão? Olha. Agora ficou difícil. Nós nem formulamos a frase. Lá chore, camanai, lá chore, camaçou. Pronto, já expliquei. Bom, eu não vou conseguir formar uma frase inteira, mas, por exemplo, o mapa te leva a um destino. O mapa te leva a um propósito. O mapa te guia. E tu chega onde tu precisa ir. O mapa te dá uma direção, recamaçou, recamanai. Aonde tu precisa chegar. Com o mapa na mão, tu consegue chegar no teu destino. A nuvem também é um sinal. Porque quando a nuvem está escura, tu sabe que vai chover. Mas quando a nuvem está clara e está um dia claro, tu sabe que tu pode caminhar. Vai chorar com a manada cheia. Vai queimar com a manada cheia. O violão, você pode estar num lugar, você pode não estar no ambiente que está um violão, mas você consegue ouvir. Porque às vezes eu estou na minha casa e eu ouço um som da esquina. O violão consegue transmitir uma mensagem forte, porque cada corda tem um significado. Ai, chore camanai. Cada corda lá, que forte. Tu consegue entender o que ela quer transmitir para ti. Então, atento ao som de um violão. Aplauda o Senhor e a missionária. Ó, fizeram uma pregação com essas imagens. Grupo 2. Só vou pedir para vocês falarem mais baixo para todo mundo conseguir entender o que está falando aqui. Não, falei que o grupo 2 fez essa proeza aqui agora. Agora o grupo 3, Ariane. Rapidinho. Quais foram as imagens?
árvore, a comida e a nuvem. A nuvem não. O avião. E a árvore, primeiro ela precisa ser lançada uma semente. E para a semente ser lançada, ela cria frutos. E o avião, ele representa... A gente pegou uma imagem do avião que representa as nações. Eu até anotei porque eu esqueço. E que nós seremos uma semente que plantada viraríamos uma árvore. E que os nossos frutos... Eu não estou ouvindo o que a Ariane está falando. E que os nossos frutos distribuiriam para as nações. Amém. Olha, se eu falasse para vocês que esse teste é para depois a gente trocar e cada um vir falar o que o outro falou aqui na frente, o negócio fica estreito. Era esse o teste, mas o tempo não vai dar. Era esse o teste, mas o tempo não vai dar. Grupo 4 agora. Né? O que foi falado? Grupo 4, líder aqui. Luciano. Quem é o líder do grupo 4? Vem, Mel. Vem aqui mais pro meio para pegar a câmera aqui. Ó. Ah, tá ali. Então, nós montamos uma frase. A mulher empoderada... Peraí, fala as imagens primeiro. Ah, tá. Mulher, celular e roupa. Foi? Foi. A mulher empoderada sempre está com uma roupa da moda e não sai com seu celular. Ó. Uma salva de palmas pro grupo 4. Luciano, grupo 5. O teste mesmo era para depois a gente falar o que os outros falaram, porque nessa bagunça ninguém entende, mas não vai dar tempo. Quais foram as imagens, Luciano? As imagens foram o lápis, a mochila e o copo. Com o lápis representa que a gente possa estar escrevendo sempre a nossa história. Por mais que a gente ande em caminhos errados, com o lápis a gente possa estar corrigindo e estar acertando isso. A mochila representa que a gente possa estar carregando sempre as nossas bagagens. Tudo aquilo que a gente viveu, a gente carrega aquilo ali, que a gente possa usar como experiência para a passagem futura. E o copo representa o carregar da água, onde a gente sacia a nossa sede e também possa estar compartilhando com os outros. Grupo 6 agora. Vanessa, né, Vanessa? Trocou, pode vir, Rosa. Pode vir. A gente tem que fazer aquela gincana que a gente vai fazer na segunda-feira, porque eu estou animado, né? Nós fizemos duas, né? Mas eu vou falar uma, se não for... Qual foram as imagens? Carro, casa e pá. Carro, casa e pá. Isso. A primeira é... São duas frases que eles fizeram, viu, gente? A primeira é... A minha casa tem uma pá de carro. Boa! A segunda. A segunda é... Com a pá eu construí uma casa para guardar o meu carro. Parabéns, grupo 6.
Só falar uma coisa aqui. Eu me lembrei aqui agora, quando no primeiro ano do projeto, o apóstolo ensinava e a gente fazia grupos assim, e não foi nem a intenção, né, apóstolo? A gente fazia uma gincana e ele passava algumas perguntas daquilo que ensinava e a gente tinha tempo para responder, às vezes uma semana. Naquela época não tinha tanta internet. A gente não tinha acesso à internet como tem hoje, então a gente passava a semana inteira pesquisando na Bíblia para responder as perguntas dele na segunda-feira que vem, né? Era na segunda-feira. E era nessa vibe, então acredito que a gente começou com um bom espírito aqui hoje, essa escola de líderes. Então pense nisso, amém? Essa é a minha palavra. A comunicação, ela é fundamental para o nosso processo de crescimento. O nosso futuro é um futuro promissor, mas depende de você, amém? Aplauda ao Senhor. Ai, ai. Que bom, que bom, que bom. Olha, vocês se preparem para a aula da semana que vem, viu? Agora, é importantíssimo, né, vir a semana que vem, porque não vai entender. Porque o Felipe agora falou de comunicação, tá? Agora, comunicar o quê? Entendeu? Então, se você não vir a semana que vem, vai faltar aquela pecinha. Não vai saber comunicar. Agora, uma coisa importante, a gente aqui sou muito competitivo. E parece que os irmãos estão vendo quem está fazendo a melhor. E, na realidade, não era isso, né, Fê? Qual é a ideia? Talvez é o mesmo problema que nós se perdemos durante os nossos cultos, os nossos anos proféticos. Por quê? A ideia é que o grupo, de repente, entenda o que o grupo 2 falou e viesse aqui falar. Essa era a dinâmica, né, Fê? E você viu que nós começamos... Não é? Então, a gente não entendeu muito bem, tá vendo como saiu picotado. Você, eu sei que o grupo tal falou da nuvem, o outro, mas não sabe a mensagem exata. O que foi picotado. E aí está o nosso problema, Jaque. Porque ouvimos, mas não com, mais ou menos, lembra daquele texto? Eu acho que é Samuel 2, depois você só conecta aí, acho que é 2 Samuel 18, a partir do 19, que morreu alguém na guerra. E o cara ouviu que tinha morrido alguém, saiu correndo na frente e foi falar para o rei, dar notícia. O rei chegou, ele veio correndo, passou à frente de todo mundo e falou: rei, trouxe a notícia. O rei falou assim, qual é a notícia? O que houve lá? Ele falou: olha, eu vi um vucu-vucu. Foi tapa para todo lado. Foi flechada, espada, eu vi. Mas qual foi a notícia? Não sei. Foi um vucu-vucu. Mas não tinha notícia. É um mensageiro sem mensagem. Entendeu? É um mensageiro que não carrega uma mensagem. Olha o culto. Meu Deus. Foi maravilhoso. E o retiro? Aí eu pergunto, mas o que é aquilo? A gente não sabemos explicar. E aí nós precisamos explicar o que é o capa, o que é ser apostólico, o que é ser profético, porque nós agimos do jeito que agimos, e a gente não sabe explicar. Eu sei que eu fui uma bênção. Eu saio de lá como estou todo roxo, só pancadaria. Eu vim do retiro, olha como estou todo roxo. Mas não sabe o que aconteceu. Houve um fenômeno lá, mas eu não sei o que aconteceu. Fiquei desorientado, rodei, mas não sabe o que aconteceu. Então, a nossa igreja ela é muito sobrenatural, acontece muita coisa. Agora, se eu souber o que aconteceu comigo, não vou nem falar que eu pensei aqui. Só Deus do céu. E às vezes a gente não sabe explicar. A gente vai para uma célula e não sabe explicar. Fala, foi bom, vai que é poderoso. Mas o que é? Não sabe, vai.
Só indo. Se nós pudermos explicar, comunicar, não é tão bom assim, Cauane? Então vamos aprender. Semana que vem nós vamos estar nessa... Eu acho que vocês gostaram, né? Eu acho que meu filho aprendeu direitinho. Aprendeu direitinho? Filho poderoso? Então isso que você ensina agora para outros, que podem ensinar para outros. Amém? Simbora a gente colocar de pé. Ai, que bom. Então, a semana que vem, às 7h30, 9h30, estamos encerrando. Tá bom, gente? Amanhã temos tempestade profética. Domingo de manhã, domingo à noite estaremos aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Quem está feliz com Jesus? Amém. Pastora Renata vem agradecer e nos despedir em oração. E se vocês estiverem aprendendo obediente, quem sabe a gente faz uns quitutes, um cafezinho pelo menos aí, né? Para nós comer. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, queremos te louvar, Senhor, por esse momento de comunhão e de aprendizado, Senhor, da Tua Palavra. Leva-nos, Senhor, em segurança aos nossos lares, livra-nos, Senhor, de todo mal pelo percurso, Senhor, e que as Tuas mãos, Pai, sejam sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.